Momento Gospel. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. É, irmão, olha só o que Deus faz quando o homem diz não. Escute só. Certo irmão tinha desejo de ser batizado com fogo divino ser pentecostal, e foi para uma festa, um culto abençoado, onde o monte fumegava era fogo total. No meio daquele fogo uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus, do banco levantou, começou a marchar e dançar na igreja. O irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar no ônibus cheio. Aí o irmão tocou no outro irmão que estava ao seu lado e disse: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro, não ando de ônibus. Mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda para ir para sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega, vai para o segundo carro, não pega, e assim foi, um a um. O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje, mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. Mas veja só como Deus faz. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele, e de repente para o ônibus pra onde ele ia, e o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a bênção do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou: pronto, o ônibus está vazio, a profecia não pode se cumprir. Minha empresa não é tão longe, não vai dar pra encher. Mas de repente o irmão começa a lembrar daquele culto abençoado, esquece a profecia e começa a glorificar. Oh glória, oh culto gostoso, oh glória a Jesus. E o irmão glorificando nem percebe que aquele ônibus que passou cheio quebrou, e o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. Ele ficou ligado, dando glória, aleluia. De repente, em certo momento, Jesus, batiza o irmão com o Espírito Santo. O irmão começa a falar em língua estranha, não se contenta em ficar sentado, fica de pé e começa a marchar, todo bem arrumado, engravatado, e o ônibus vira alvoroço. O motorista para o ônibus e pergunta: que negócio é esse que está acontecendo aí? Alguém diz: motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido, tá falando uma língua que ninguém entende, e quando a gente toca nele leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos descer esse camarada aí, chamar o guarda pra fazer alguma coisa, levar pro hospital, pro manicômio. Aqui dentro ele não pode ficar. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma roda aquela multidão, era tanto benzimento, tanto Ave Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil, abrir caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita, glória a Deus! Não era que o guarda era crente. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos. Lindo louvor, exatamente, batismo no ônibus, né? Às vezes você não é batizado no ônibus,
Às vezes você é batizado na praça pública, às vezes você é batizado no seu trabalho, às vezes você é batizado na sua casa. Basta que você glorifique o nosso Deus, o nosso bom Deus. Às vezes nós damos graças a Deus, às vezes nós falamos glória a Deus, às vezes nós falamos, né? Só Jesus tem misericórdia. Tem vários nomes que nós usamos exatamente do dia a dia, do que decorre durante o dia. Às vezes nós pedimos as intervenções exatamente de Deus pela minha vida e pela sua vida. Agora na Serra são 17 horas e 56 minutos, uma excelente noite para você que está nos ouvindo neste momento, a você que está emprestando o seu ouvido, a você que está abrindo o seu coração para ouvir mais uma palavra abençoada do nosso Deus, exatamente este que fala conosco todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Você pode estar no trabalho, você pode estar numa diversão, você pode estar numa reunião, você pode estar até mesmo em lugares escusos. E Deus com certeza está olhando para você e olhando para mim. Eu quero mandar um abraço, saudar aí os nossos ouvintes, também com certeza através da Rádio DigiGospel, a rádio mais nova, afiliada da Rede Popular de Rádio, a nossa amiga Kátia Santos de Jesus e também Letícia de Jesus, elas estão acompanhando a nossa programação através da rádio afiliada DigiGospel, como todos que estão nos acompanhando também. Então quero mandar um abraço aí para a nossa ouvinte Kátia Santos de Jesus, Letícia de Jesus, são moradoras lá do bairro de Carapina. Que Deus possa abençoar e derramar todas as sortes de bênção na sua vida. Aproveitando em rádios, né, que são afiliadas, que as pessoas ouvem o programa, ok? Quero mandar um abraço através da Rádio Fonte, ok? De Central Carapina, para minha grande amiga Neia, ali de Jardim Limoeiro, exatamente diretora da Óticas Limoeiro. Um abraço aí para minha amiga Neia e também os seus funcionários, e que Deus possa derramar todas as sortes de bênção na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você for fazer, que Deus realmente possa estar abençoando. Quero também aproveitar este momento especial, são 17 horas e 58 minutos, para mandar um abraço para os funcionários da empresa Consentino Latina. Fica onde, irmão? Fica lá no bairro de Civite 1. Um abraço então aí a todos os funcionários da empresa Consentino Latina, que estão acompanhando a programação, falando de Jesus, e isso com certeza só Deus com certeza vai se alegrar exatamente com tudo isso que está acontecendo na programação do programa Falando de Jesus, que é um programa feito, dirigido por Deus, um programa que é de Deus, e aqui com certeza nós levamos a este programa com a seriedade, como você leva exatamente o culto, as reuniões dominicais, os cultos nos lares, aonde que você for, porque Deus merece todo o nosso respeito, independente do teu credo, independente da tua religião, independente do que você cultua, independente do que você faz. Deus merece o nosso respeito, porque Deus é o detentor da minha vida e também da sua vida. Deus é o detentor do seu trabalho, Deus é o detentor da sua diversão, Deus é o detentor do teu casamento, Deus é o dono de tudo. Engana o meu coração se eu tentar fazer algo escondido de Deus. Engana-se o meu coração se eu tentar mentir para Deus, porque Deus não permite isto. Deus sim dá o livre-arbítrio de você escolher o certo e o errado. Deus dá o direito e o dever para que você seja vitorioso ou você seja um derrotado. Deus, este Deus maravilhoso que está sempre comigo, está com você em qualquer lugar do planeta Terra. Esse Deus quer, não obrigado, que você ouça a palavra dele, não forçado, que você congrega com ele de forma alguma. E esse Deus que deu o seu Filho maravilhoso para morrer numa cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, através do teu Filho Jesus, nos deu essa liberdade de escolher.
Às vezes as pessoas falam que a vida dele está no atropelo, às vezes as pessoas falam que a vida dele está a mil maravilha. Desses dois pontos que nós acabamos de falar, se tiver Deus, tanto faz no atropelo ou se não que esteja na maior alegria. Porque às vezes Deus permite que nós passamos momentos difíceis nas nossas vidas, em qualquer área da nossa vida. Mas Deus permite para saber se nós somos gratos pela vida que Ele nos concedeu. Se somos gratos pela vida que Ele deu o seu Filho amado Jesus para morrer numa cruz por mim e por você. E também aquelas pessoas que estão alegres. Deus também permite mas Deus tem que saber se Deus está presente na vida dele, para ele agradecer a Deus para aqueles momentos felizes que ele está passando. Queremos o Senhor da bênção, ou nós queremos a bênção do Senhor? Qual das duas coisas você acha neste momento que é importante na sua vida? Só as bênçãos ou o Senhor de todas as bênçãos? Agora na Serra são 18h02, 18h02, uma saudação especial a todos que nos ouvem pelo sistema de rádio via cabo, o melhor e o maior sistema do planeta Terra, aonde exatamente localiza que se você está chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a você que está num ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está numa praça pública, a você que está em qualquer lugar, aonde está chegando exatamente esta programação. Não peço, eu lhe convido que você possa emprestar o seu tempo. Empresta um pouquinho do seu tempo para Deus. Empresta, porque Deus te dá exatamente 23 horas e 30 minutos para você fazer o que você quiser da sua vida. Por isso eu convido para você emprestar 30 minutos para ouvir o que Deus tem para falar comigo e com você. A todos vocês, uma excelente noite na Serra 18h03. 6h03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém
hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite. Paz e graça da parte do Senhor, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa noite aqui no programa Falando de Jesus, estaremos falando um pouco acerca da oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Porque Cristo ensinou para que fizéssemos essa oração. Qual foi o propósito, qual o significado, o porquê disso tudo? Nós estaremos nessa noite então meditando na palavra de Deus. Palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo, logo após ser batizado por João, logo em seguida ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele passa 40 dias com fome, 40 dias sem beber água. E a Bíblia diz que no final dos quais Satanás veio e o tentou. E Jesus, através da palavra, com a palavra, prevaleceu fiel. E Satanás o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Logo em seguida Jesus vai para a Galileia. E chegando ele ouviu que João foi preso. E ele retirou-se da Galileia. Ele foi para Nazaré. E foi morar nas regiões de Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E ali Jesus agora ele começa a pregar. E ele começa o seu ministério chamando 2 discípulos, chamando os irmãos. Ele chama a Pedro, e ele chama o seu irmão André. Logo em seguida, ele chama a Tiago e a João. E Jesus continua meio que em uma sequência, viveu algumas experiências, uma seguida das outras. E Jesus agora ele começa a curar as pessoas se reúnem, as pessoas vêm de várias partes, as pessoas vinham da Galileia, vinham de Decápolis, vinham de Jerusalém, vinham da Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E Jesus agora no monte, ele começa a ensinar aos discípulos a bem-aventuranças, ao sermão da montanha. Ele fala bem-aventurados humildes, ele começa a falar da bem-aventurança. E Jesus começa a ensinar os discípulos acerca, falando que os discípulos eram o sal da terra, que os discípulos eram a luz do mundo. Jesus fala que ele não veio revogar, que ele não veio renovar a lei, mas sim cumprir. Jesus completa o que foi dito aos antigos, ele fala sobre o homicídio, ele fala do adultério, fala dos juramentos, fala da vingança, é todo o ensinamento. Jesus ele começa a viver uma experiência, ele começa a participar dessa experiência com os discípulos, ensinando os discípulos. Ele fala do amor ao próximo, ele fala da prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar, e ele vem ensinando. E aqui na oração do Pai Nosso, é onde eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Jesus agora ensina aos discípulos a orar, mas antes de ele falar da oração, ele fez todo um preparo, ele fez todo o ensinamento aos discípulos. Mas por que Jesus falou essa oração? O porquê dessa oração? Ora, vamos começar falando assim, conforme diz a oração: Pai nosso que está nos céus. Por que no céu? Cristo, ao ensinar sobre os juramentos, disse em Mateus 5,34, ele disse assim, 5,34, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis pelo céu, por ser o trono de Deus. Ou seja, céu por ser o trono de Deus. E Isaías, capítulo 66, ele diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Ou seja, é como se Jesus estivesse ensinando os discípulos, quando vocês forem orar, engrandeçam a Deus. Quando você olha para um rei, uma das formas de identificar um rei é através do seu trono. Tem as suas roupas, suas vestes reais, tem a sua coroa, tem o seu reinado, mas o trono, um trono de elegância, um trono lindo identifica um rei. E quando nós olhamos para o céu, nós vemos um lindo, um exemplar, um magnífico, espantoso trono. Espantoso, belíssimo. Porque nós olhamos de dia o céu, de noite lindo o trono de Deus. Céu, trono de Deus. E Jesus falou isso, o céu é o trono, não jureis pelo céu. E Isaías falou, o céu é o trono de Deus. Então, nós estamos, antes de falarmos com Deus acerca de me colocar para pedir, ou a minha petição, ou aquilo que eu anseio, antes disso eu devo glorificar a Deus. É o que Jesus está ensinando. E a primeira parte disso, Senhor que estás no céu, está no seu
trono. E ele diz: venha o teu reino. Mas ele diz assim: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quando nos prostramos, nós declaramos que o Senhor é santo e que Ele está acima de nós. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que santificado? Deus, na sua excelência, Ele existe por si só. Nada faz com que Deus exista, porque Deus por si só, Ele é divino, os atributos de Deus. E quando falamos santificado seja o teu nome, quando nós nos prostramos, nós estamos declarando que Ele é santo. O simples ato de nos prostrar diante do Senhor já é uma reverência, já é uma mensagem que estamos dizendo ao Senhor. Por isso que Satanás falou com Jesus: se somente prostrado me adorares. E Jesus ensinou aqui agora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes da oração, de você se colocar na presença do Senhor, antes de você invadir, digamos assim, o reino espiritual, o mundo celeste em pedição, Jesus falou: calma, glorifiquem a Deus, porque Ele é soberano. Olha o trono dEle, olha o céu. Se prostrem a Ele. Quando você se prostra, você está declarando que alguém está superior a você. E Ele continua no verso 10 dizendo: venha o teu reino, ou seja, o trono de seu reinado, a sua glória. Jesus já havia falado isso no capítulo 4, verso 17 de Mateus, onde ele falou: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reparem que a oração do Pai Nosso é como se fosse um versículo puxando o outro e vai se encaixando. E tudo que Jesus vem ensinando, versículo após versículo, na oração do Pai Nosso, foram experiências vividas por Cristo. E quando Ele diz: venha o teu reino, o reino tem que ter, no reino tem o trono, é o trono de Deus, onde Ele reina. O seu trono significa que aqui é o meu império, aqui é o meu governo, aqui é onde eu mando. E quando você diz venha o teu reino, ou seja, venha o teu trono, venha o trono de Deus, venha com a sua glória, venha com a sua majestade. E Jesus falou: está próximo o reino, está próximo os céus, está próximo. E no verso 10 diz assim: faça-se a tua vontade, a parte B do versículo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus, ele vem ensinando, ele fala: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, no seu trono, santificado seja o teu nome, que está nesse trono maravilhoso e grandíssimo. Não tem como nós olharmos e estipularmos um tamanho para o céu. Ninguém conseguiu tocar no céu. Quando nós chegamos e saímos do foguete, quando a NASA chega a sair, os filmes que nós vimos, simplesmente é infinito. É o trono de Deus, é um governo de esplendor, é um governo eterno. Esse é os céus, é o trono de Deus, um trono eterno, um trono intocável pelo homem. Não tem como tocar no céu, simplesmente admirar a sua beleza de dia e admirar a sua beleza de noite. Faça-se a tua vontade. No verso 10, na parte B, quando diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? É colocar a vontade de Deus acima de tudo, em todo lugar. Assim na terra seja feita a tua vontade. Por que assim na terra? Ora, a terra é estrado dos seus pés. Estrado dos seus pés é descanso dos teus pés. Mateus 5, verso 35, está escrito assim: não jureis ainda nem pela terra, por ser estrado de seus pés. Estrado, descanso de seus pés é a terra. Isaías 66 ainda diz: terra, estrado de meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Terra, estrado, descanso dos pés do Senhor. Pés, descanso dos meus pés, a terra é estrado. O que é estrado? É uma espécie de um degrau acima, é como se fosse um degrau no chão.
abaixo do trono. O trono é como se tivesse um degrau que o rei reclina o seu pé, descansa o seu pé, como se não tocasse no chão. E Deus falou que a terra é só o descanso dos seus pés. E quando nós queremos adorar o rei, o que nós fazemos? Nós então reverenciamos ante os seus pés, que é a santidade do Senhor. E quando nós nos prostramos, quando nós joelhamos, o simples ato de se prostrar, reparem que é um versículo puxando o outro, porque lá em cima, quando Jesus fala para a gente começar a oração, santificado seja o teu nome, quando nós nos prostramos, nós estamos reclinando ante aos pés do Senhor. E quando você reclina aos pés do Senhor, que é a estrada dos seus pés, é a glorificação que você está dando a Deus. Então Jesus vem passando toda uma forma litúrgica de você entrar em comunhão em espírito para adorar ao Pai. E o estrado, que é o descanso, você então se prostra com a face em terra. No Antigo Testamento diz: põe a cara no pó, põe a cara no pó, põe a cara no pó. É a forma de você se prostrar ante aos pés daquele que está no trono. Então já é uma adoração. Mas quando a Bíblia fala de pés, pés representa a santidade. Por quê? No livro de Salmos, capítulo 99, verso 5, está assim: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo ou estrado, descanso de seus pés. Por quê? Porque Ele é santo. Quando colocamos o rosto no pó, exaltamos a Deus, pois estamos ante os seus pés. Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Os pés nos ligam à terra. E a Bíblia diz, Jesus falou que a terra jaz o maligno. E nós, quando pisamos na terra, nós estamos literalmente ligados à terra. E quando nós estamos ligados à terra, se nós não tivermos uma luz para nos guiar, nós erramos, cometemos falhas. Então o salmista vem e diz: mas a lâmpada para nessa escuridão, para mim não errar, não cometer nenhuma falha, é a tua palavra. Ela é a luz para o meu caminho, ela é a lâmpada dos meus pés, ela é o que não deixa eu me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas manter uma visão focada em Cristo, focada no Evangelho, focada na palavra de Deus. Então, Isaías, quando ele tem a visão dos serafins no templo, a Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. Por quê? Porque pés é santidade. Os serafins não podiam, Isaías não podia ver a santidade daqueles seres. Por quê? Porque está fora do nosso mundo, está em outra direção. Repare que na visão do Apocalipse, quando João ele vai tendo a visão de Cristo, ele vem como se fosse de cima para baixo, os seus cabelos, os seus olhos, na sua boca, no seu peito. E quando ele chega descendo, os seus pés como latão reluzente. Ele fala: estive como morto. Então Cristo vem e fala: não temas, sou eu. Mas os pés significam santidade. Então quando nós nos prostramos ante os pés do Senhor, nós estamos declarando que Ele é santo. Então a oração do Pai Nosso começa declarando que o Senhor é Deus. Pai nosso que estás nos céus, que é o seu trono, santificado seja o teu nome. Estamos nos prostrando. Venha a nós o teu reino, ou seja, o teu trono, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade, ainda no verso 10, a vontade do Senhor. Quantos, às vezes, que não tem uma igreja, às vezes que não são servos de Cristo, que não tem a Bíblia como único e vivo manual de regra para viver uma vida. Às vezes comete coisas erradas. Eu lembro que quando eu jogava bola, antes de iniciar o futebol, nós orávamos o Pai Nosso. Muitas das vezes eu aprendi a orar porque eu via todo mundo orando, então é a oração que passou a ser decorada. Mas o porquê da oração do Pai Nosso eu não sabia. Mas é um peso muito grande, porque a oração é uma coisa perigosa. Porque pode ser que Deus ouça. Então se você ora em qualquer coisa, Deus pode te conceder qualquer coisa. E quando você ora o Pai Nosso, e você fala assim: seja feita a tua vontade. Mas o que é a vontade de Deus? Quando você diz, seja feita a tua vontade, de uma forma, nós estamos com a mente pensando que o melhor para nós é do nosso jeito. Então fala: Deus quer o melhor para mim.
Sim, Deus quer o melhor para nós, mas não do jeito que nós achamos que vai ser o melhor. Por quê? Porque a vontade do Senhor machuca. A vontade do Senhor muitas vezes dói, até confunde. Deus não é Deus de confusão, não. Mas confunde, sim confunde. Por quê? Deus tirou o povo com a promessa do Egito, rumo a uma terra prometida, terra essa que mana leite e mel. O povo se depara diante do mar, montanhas aos seus lados e um exército vindo com fúria total para exterminá-los. Vontade do Senhor era aquela, mas muitos não entenderam, ficaram confusos. Foi para isso que Deus não tirou? Ficaram confusos, mas era a vontade de Deus. Mas se você não estiver em espírito, você não vai entender a vontade de Deus. E ali, naquela passagem do Mar Vermelho, está registrado um dos milagres mais maravilhosos que tem na palavra de Deus. Mas o povo, durante um instante, ficou confuso. Ah, é verdade, Miriam cantou o hino da vitória. Sim, mas do outro lado. Do outro lado, depois que o mar abriu, depois que o exército de Faraó tinha perecido. Mas e antes? Muitas das vezes nós nos deparamos na mesma situação. Oramos assim, seja feita a tua vontade. Mas o que é fato a vontade de Deus? Às vezes a vontade de Deus não é do jeito que nós achamos que é. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. No capítulo 5, no versículo 12, Jesus falou assim, a partir do versículo 11, capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perseguição, dor, não estamos aqui blindados. Servo de Deus não está blindado. Uma teologia, digamos, morta que circula hoje no meio do povo de Deus. É uma teologia que fala que é só vitória. É uma teologia que fala que é prosperidade, que não existe nada ruim. Mentira, Jesus não deixou isso. Jesus falou, olha, se alegrem quando vos injuriarem, quando mentirem, disserem que tudo mal contra vós. Olha, fiquem muito alegres, porque os profetas antes de vocês sofreram. Mas o vosso galardão é grande. Aonde? Nos céus. Então, quando nós dizemos a tua vontade seja feita, é muito perigoso. Por que perigoso? Porque você tem que entender que a vontade de Deus é soberana. E nem sempre é do jeito que nós queremos. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, de repente, depara na seguinte ocasião. Abraão, pega o teu filho, o teu único, Isaque, quem amas, e oferte-o a mim. Mas era a vontade de Deus. Será que Abraão, durante o instante, ficou confuso? Ele poderia ter pensado várias coisas, mas era a vontade de Deus. Abraão não murmurou, porque eu creio que Abraão, ele entendeu e ele sabia que a oração do Pai Nosso estava em seu coração. Ele, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer Isaque, que assim seja. Mas muitas das vezes nós não estamos dispostos a ofertar nosso Isaque. Até falamos, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, mas não queremos ofertar Isaque. O povo no deserto, mesma coisa. Deus tirou o povo com a promessa. Mas olha, se Deus fez uma promessa, eu já estou me vendo na terra prometida, comendo aquela uva, comendo aquelas frutas, a terra que mana leite, a terra que mana mel. Mas o processo do resultado é um. O processo é um. O resultado é outro. Quando Deus fez a promessa, o povo já se viu no resultado da terra. Mas e o processo? O processo. Ainda no processo existe seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor não é da forma que nós queremos. José foi governador, é bem verdade. Mas antes de ser governador, ele foi praticamente órfão. Ele foi praticamente sem documentação, não tinha identidade, não tinha nada. Perdeu tudo, foi vendido. Ali foi o primeiro caso registrado de tráfico humano, foi com José. Pegaram a pessoa e a venderam. Foi o primeiro caso de tráfico humano, foi o caso de José. Os irmãos abandonaram, mentiram para o seu pai acerca dele, mas foi a vontade de Deus. Olha, José venceu, ele foi governador, você vai vencer também. Sim, eu creio, mas até você ser governador tem todo um processo.
Antes do resultado tem um processo. E no processo existe a vontade de Deus. E nem sempre é da forma que nós esperamos. Lázaro, Lázaro morre. Quando Jesus chega, a irmã de Lázaro diz assim: Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí, Jesus, está vendo aí? Ela não conhecia a oração do Pai Nosso. Mas Jesus falou assim: este mal não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Sim, para a glória de Deus. Até porque aquilo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quando Jesus ensina acerca que nós somos luz do mundo, ele diz assim, no versículo 16 do capítulo 5: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Deus tem que ser glorificado pelas minhas obras, não é eu ser glorificado pelas minhas obras. E o Senhor repreendeu isso, porque os fariseus, os publicanos, eles queriam fazer a obra de Deus, mas de uma forma para eles, que eles fossem um outdoor. É como se eles estivessem falando assim: olha, é eu que estou fazendo isso, é eu que estou fazendo aquilo. Só que Jesus ensinou: se esconda dos homens. Quer ser reconhecido no reino do Senhor, no reino de Deus, nos céus, no seu trono, se esconda dos homens. Ore em secreto, dê esmola, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Quando você tiver de fazer um ato bom, se esconda dos homens, se esconda dos homens. Quer aparecer diante do Senhor, se esconda dos homens. Não adianta você querer fazer algo para você arrancar um elogio. Se você arrancar um elogio, a Bíblia diz: já recebeu o seu galardão. Não é isso que o Senhor ensina. Então, quando nós dizemos aqui, seja feita a tua vontade, é muito mais do que possamos imaginar. Porque a vontade de Deus, se nós não estivermos ligados no Senhor, com fé, acreditando que Deus realmente está no controle, nós murmuramos, nós desacreditamos, até balanceamos. Mas eu sei que Deus está no controle de sua vida. Acredite que Ele está no controle. Pode estar ruim, pode não ser o que você esperava, mas muito melhor. No livro de Eclesiastes está escrito: muito melhor são o fim das coisas do que o princípio delas. Talvez hoje você se encontre como escravo, talvez hoje você se encontre como mordomo, talvez se encontre como um preso, mas Deus tem a promessa ainda de um governo. Deus ainda tem uma promessa para que você possa abençoar outras pessoas. Deus está no controle. Nada passa batido diante do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 14, verso 34, até o verso 36, diz assim, Marcos, capítulo 14, do 34 ao 36, e lhe disse, Jesus falando: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Alguém já sentiu a ânsia da morte? Aqueles que se passaram pela ânsia da morte até sabem mais ou menos do que Cristo falou. Mas Jesus estava de uma forma assim: eu não consigo, eu estou triste, a minha alma está profundamente triste até a morte. Orem comigo, me ajudem, eu não consigo sozinho, por favor, me ajudem, orem comigo. E ele se viu sozinho naquela situação. Ele não tinha ninguém para ficar com ele porque os discípulos dormiram. E ele falou assim: Senhor, se possível, Pai, passe de mim essa hora. Eu não quero, seja poupado essa hora. Eu não quero isso, eu não quero. Ele não queria, mas ele ensinou para os discípulos a oração do Pai Nosso. Então, se ele tinha ensinado, ele tinha que ser o primeiro, ele tinha que ser aquele que executasse a oração do Pai Nosso. Então ele disse embaixo: tudo te é possível, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus nem sempre é o que nós esperamos para nós. Até sabemos o que vai acontecer, mas temos que passar por aquilo. Foi o caso de Jesus. Jesus tinha fé, era o Filho de Deus. Ele sabia que estava aguardando aquela morte de cruz. Mas ele falou: seja feita a tua vontade. Até porque ele tinha ensinado isso aos discípulos. Então agora ele vem e fala também: Abba, Pai, eu não quero essa morte, eu não quero essa dor, mas terei que passar por ela. No verso 11, Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pão está ligado à nossa necessidade.
necessidade da fraqueza, que é inclinação para o mal. Jesus disse no Getsemane, a carne é fraca, é uma condição da carne, mas Cristo é o pão da vida. Nós precisamos de forças para vencer cada dia o seu mal. Mateus 6,34 está escrito, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, pão está ligado à nossa necessidade. E essa necessidade, Jesus falou, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, me dá força para vencer o mal desse dia. É o pão. Pão é uma força, e essa força é espiritual para vencer o mal de cada dia. Então, quando nos acordamos e falamos, Senhor, me dá forças, nós estamos pedindo, me dá força para vencer o mal desse dia. É o pão. Pão é a força, e essa força tem que vir para o nosso espírito, porque a carne é fraca. E se nós não comermos do pão do Senhor, se nós não chegarmos próximo do Senhor, perto do Senhor, todos os dias, nós cometemos falhas, porque Paulo disse, o bem eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, já o fiz. Quando Paulo diz também no verso 12, perdoa as nossas dívidas. Quando passamos a seguir a Cristo, passamos a ser devedores. Devedores de quê? De boas obras. Paulo em Romanos 1,14, ele diz, sou devedor a gregos, a bárbaros, sábios e ignorantes. Devemos boas obras para todos, para que no nome do Senhor seja glorificado, não para nós, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós devemos boas obras. Quando diz aqui, nós somos devedores, não é de dinheiro, não é financeiramente, mas sim, é uma dívida de amor, é uma dívida dos frutos do Espírito, é uma dívida de sabedoria, é uma dívida de conhecimento para aqueles que ainda não conhecem o reino de Deus, pois Jesus falou, pregai a verdade, e nós devemos pregar essa verdade, nós devemos passar esse conhecimento para todos. Pedro também, no livro de 1 Pedro, ele disse, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honra o rei, honra também aquele que não é rei. No livro de 1 Pedro, verso 2,17, tratai todos com honra, amai a todos. Isso é a nossa dívida, aqueles que servem ao Senhor têm uma dívida. E qual é essa dívida? A dívida de tratar todos de um mesmo modo, sem diferença. Essa mesma dívida, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo aqueles que me tem devido. Nós devemos nos colocar diante do Senhor como os devedores, para com os nossos irmãos, e perdoar aqueles que também não estão, às vezes, com seus frutos ali para nos suprir, mas nós devemos estar com nossos frutos em dia. E para finalizarmos, no verso 13 diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, dando força, e a força é o pão, é um versículo ligado ao outro. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A forma de não cair em tentação é estarmos com o nosso espírito pronto, e a forma de estar com o nosso espírito pronto é comer desse pão. Jesus falou, eu sou um pão vivo que desceu do céu. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Senhor possa abençoar a sua vida com essa palavra. Louvado seja o nome de Deus, e que Ele seja engrandecido sempre, e que o Espírito Santo possa tocar na sua vida através dessa palavra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Então, pode orar. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 40 minutos. Assim foi feito a vontade de Deus. Não foi feita a minha vontade, não foi feita a vontade do evangelista, do presbítero, do irmão, do mensageiro. Foi feita a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus é que a palavra dele seja levado a todas as criaturas, a todos os seres humanos, aonde puder chegar a voz do mensageiro, pode ter certeza que a vontade de Deus está sendo feita. O irmão trouxe exatamente
uma palavra mais uma vez neste programa, por isso que nós falamos no início da nossa programação. Nós fazemos o programa aqui, somos servo, porque hoje mesmo eu ouvi algumas pessoas falando comigo, o seu programa, não, eu não sou o dono do programa, porque o programa é exatamente, ele é de Deus, porque a vontade de Deus é que os mensageiros sentam-se aqui, e você que assiste pela Web TV, em vários lugares do Brasil, em vários lugares, em outros países, então que seja feita a vontade de Deus aqui em primeiro lugar. Nós ficamos tristes, às vezes, quando realmente algum mensageiro, por algum problema que é interrupto, ele não vem até aqui. Inclusive no nosso café da manhã, quando nós fizemos no dia 9, eu pedi perdão e desculpa aos mensageiros que estavam presentes, devido à minha insistência eles já dão a sua palavra, até brinco com eles, posso confirmar com Jesus? Aí vem o que o irmão trouxe, tem que ser a vontade de Deus. O homem fala que sim, mas tem que saber se Deus está confirmando que sim. Às vezes nós falamos as coisas de fora, não pensamos no dentro do coração, não pensamos que primeiro tem que ser, peraí, eu vou dar a palavra por dar a palavra? Ou eu vou honrar a vontade de Deus? O irmão trouxe nessa oração que eu estava lá no estúdio B, refletindo sobre a vontade. E realmente, se nós olharmos como o irmão trouxe a mensagem, ponto por ponto, e quando toca nessa palavra, vontade de Deus, porque nós escutamos por esse Brasil afora, que as pessoas, nós fizemos um bordão, que seja feita a vontade de Deus. Se der certo, deu certo. Se não deu certo, não deu certo. Que seja feita a vontade de Deus. Às vezes, muitas coisas não dão certo da forma que nós estamos orando ou pedindo a Deus. Então, eu quero agradecer o mensageiro e quero agradecer realmente por esta palavra mais uma vez, que Deus tem feito a vontade dele aqui, irmão. E eu quero com muita firmeza no céu, como ele é o trono do Senhor, de que é o seguinte, estamos aqui há mais de 24 meses, mas nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, nós não estamos aqui para procurar status, audiência, ibope, dinheiro, nós queremos fazer aquilo que Deus quer, que está escrito. Leve a minha palavra, propague o meu evangelho, dê testemunho de mim, faça minhas obras. E Deus, eu peço permissão agora diante do mensageiro, que seja feita a vontade de Deus. Que esse programa, tá certo que não é meu, não é da rádio, esse programa possa alcançar vidas através da palavra dele, que seja feita a vontade dele. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, irmão. Até aqui o Senhor tem, por todas as dificuldades que nós já passamos, os mensageiros que já passaram aqui, as pessoas que sabem que nós consertamos, fazemos manutenção na rua, mas Deus tem nos honrado exatamente de segunda a sábado, exceto feriados, mas Deus tem nos colocado aqui, diante desse microfone, reabrindo o portão, preparando todo para que você que está aí nos Estados Unidos, na cidade de São José, né? A você que está na cidade de Rennes, na França, a você que está aí em Cachoeiro, a você que está em Vila Velha, a você que está em Guarapari, você que está em São Gabriel da Palha, você que está em Alegre, aonde você estiver e está conectado, através das rádios afiliadas, através do site da rádio, que você receba o melhor de Deus na sua vida. Os mensageiros vêm aqui com esse propósito, de fazer a vontade de Deus. Aqueles que sentam aqui, eles estão aqui, não adianta o mensageiro ser... E vou até falar mais, me dá 2 minutos, Edmar, por favor. Eu vou até falar aqui para o irmão. O mensageiro que coloca no ego pessoal, que vem sentar aqui, ele está fazendo a vontade dele, para ele aparecer. Mas Deus destitui ele do cargo. Deus tira ele exatamente. Porque a palavra de Deus tem que ter respeito, tem que ter excelência e tem que ter obediência. Eu falo com toda franqueza. Fico feliz por exatamente as rádios que estão associadas,
Rádio Educadora Talento, Rádio Digigospo, radioculturaS.com.br, Rádio Cultura, Rádio Via Cabo, Rádio Fonte, a Popular, enfim. Fico feliz porque eles estão atendendo não a minha vontade, mas está atendendo a vontade de Deus, que é levar a palavra às comunidades que estão nos ouvindo, estão nos assistindo pela Web TV. A todos vocês, mais uma vez, obrigado. E sim, a gente até fica um pouquinho meio que a gente escuta todos os dias a palavra de Deus aqui. E cada vez nós vamos aprendendo a cada ponto, a cada vírgula, a cada palavra. Como o estudo de ontem, estudo de hoje e outros estudos. Nós vamos aprendendo. É por isso que eu falei na abertura do programa. Deus te deu 23 horas e 30 minutos para você fazer o que você quiser da sua vida. Mas será que você pode fazer a vontade de Deus e emprestar 30 minutos do seu ouvido, emprestar e abrir o seu coração? Será que isso é muito para Deus? Para fazer a vontade dele? Palavras que vão edificar sua casa, palavras que vão edificar seu trabalho, palavras que vão edificar sua família. Que Deus nos abençoe. E se Ele permitir, amanhã nós vamos estar aqui. Que seja feita a vontade dEle e nunca a minha. A todos vocês, uma excelente noite e até amanhã, se Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e